Vocês não são a Síria. Vocês não são o Marrocos. Vocês não são o Irã. As razões pelas quais os rabinos tinham pavor de converter qualquer pessoa em países islâmicos são compreensíveis. Mas vocês não estão em um país islâmico. Vocês não estão em uma terra que é Dar al-Islam, que os muçulmanos controlaram um dia. Confesso que estou muito chocado com o que presenciei e observei. O gráfico que vocês viram aqui esta noite, pessoas de todo o mundo que estão sendo chamadas para o povo de Israel. Um chamado interior pode ser explicado. Porque eu tenho uma Bíblia. Isaías capítulo 43, versículos 4, 5 e 6. Deus vai trazer vocês para casa. Ele vai encontrar vocês. Ele vai trazer vocês dos confins do mundo. Meus filhos de longe e minhas filhas das ilhas mais distantes, eu os trarei para casa. E você, Noa, você é realmente uma verdadeira profecia viva, sabia? Tivemos um profeta que viveu aqui em Jerusalém, que viveu bem onde estamos agora. O nome dele era Isaías, e ele nos contou tudo sobre você e todos aqueles que você está ajudando. Ele pregou nesta cidade, em Isaías 56, que Deus vai encontrar aqueles que são descendentes dos estrangeiros. Binei Nechar, Isaías os chamou. Eles se apegarão ao povo judeu e exigirão ser judeus. As Escrituras nos dizem que eles guardarão o Shabat. Por que eles são chamados de Binei Nechar? Um termo tão incomum. Porque os descendentes dos estrangeiros não tinham ideia de quem eram. Mas eu vou trazer vocês para casa. Então estou aqui entre vocês com milagres. Isaías continua dizendo que aqueles que nem sabem quem são e estão completamente perdidos. Eu os trarei para casa. Isaías 56, versículo 8. Pesquisem. Este homem santo pregou nesta cidade, bem onde estamos hoje. Estamos observando a profecia se cumprindo. Eu preciso compartilhar isso com vocês. O trabalho que eu faço é o oposto de tudo o que vocês estão observando aqui esta noite. Meu trabalho é ir até os lugares mais sombrios, como por exemplo a igreja, e lá procurar judeus que estão perdidos naquele ambiente, muitas vezes sem direção ou esperança, e trazê-los de volta ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Meu trabalho me leva para dentro da igreja. E por isso encontro muitos cristãos, provavelmente mais do que qualquer rabino neste planeta. E quando você conhece as pessoas que se convertem ao cristianismo lehavdil, se você lhes perguntar a sua história, o seu testemunho de por que se tornaram cristãos, a história geralmente é mais ou menos assim. Eu estava doidão. Eu estava nas drogas. Eu estava jogado nas ruas. Eu estava completamente bêbado. Eu era um pecador. E eu encontrei Jesus. É assim que o testemunho segue. E há muitas pessoas nesta sala, sentadas aqui esta noite, ouvindo a minha voz, que sabem exatamente do que estou falando. Por outro lado, se você falar com as pessoas que estão se convertendo à fé judaica, tantos de vocês aqui esta noite, e fizer a pergunta, por que você se converteu? Por que você teria feito isso? Por que você se juntou à nação de Israel? É muito improvável que ouça. Meninos e meninas, aproximem-se, eu quero lhes contar a minha história. Eu estava chapado, eu estava doidão, eu estava bêbado, eu estava nas ruas e eu encontrei Moisés. Muito improvável.
Estamos vivendo em um tempo notável de uma restauração da nossa nação e profecias messiânicas se cumprindo onde estamos agora. Eu não pude deixar de sentir muita dor esta noite. Por que eu sentiria dor? Noa está fazendo um trabalho tão extraordinário de ajudar, facilitando a profecia messiânica da restauração do nosso povo para voltar para casa. Acontece que eu atuei como o rabino principal do maior país muçulmano do mundo, a Indonésia. Na verdade, eu fiz aliá, ou seja, imigrei para Israel, vindo diretamente da Indonésia. Eu nunca discuti isso publicamente. Eu vou esta noite. Há mais muçulmanos na Indonésia do que árabes no mundo. Eu nunca sofri antissemitismo na Indonésia. Muito pelo contrário. Eles me trataram com o maior respeito. Eu nunca ouvi uma palavra de ódio contra os judeus lá. E eu viajei entre as tantas ilhas que havia lá, ajudando os judeus que estavam na igreja na Indonésia a voltarem para o Deus de Israel. Mais de 500 fizeram techuvá, mas ouçam com muita atenção. Por favor, eu preciso compartilhar algo com vocês. Muitos muçulmanos vinham às minhas palestras. Não importa o porquê, mas o que eu faço é muito popular no mundo islâmico, porque os muçulmanos precisam saber como defender sua religião de cristãos que tentam convertê-los. Portanto, eles buscam meu trabalho para saber como defender sua fé, um monoteísmo contra missionários cristãos. Vocês entendem isso? Então eu era tratado assim, as pessoas vinham até mim e beijavam minha mão quando eu andava pelas ruas de Jacarta. No entanto, havia uma coisa que eu sabia. Eu nem acredito que vou dizer isso agora. Havia uma coisa que eu sabia, como todo rabino em todo o país islâmico sabe. Você não ousa nem considerar a possibilidade de converter um muçulmano ao judaísmo. Eu não consigo nem imaginar o que aconteceria. Eu não consigo nem imaginar. Então era muito bem sabido pelos rabinos que serviam em países islâmicos que você deve ser muito cuidadoso. Essa é uma linha que você simplesmente não cruza. Muitos muçulmanos vinham à minha sinagoga, vinham às minhas aulas e eles gostavam muito. Mas eles sabiam que nunca deviam me perguntar nada, mesmo aqueles que são descendentes de judeus. E é Biglau Zé, é por causa disso. Eu quero lhes dizer a verdade, e quaisquer que sejam as consequências, que assim seja, mas vocês devem saber a verdade. É por esta razão que em países islâmicos, a Síria, por exemplo, foi conquistada por exércitos islâmicos no século VII, assim como Eretz Israel em 636, e uma das batalhas mais importantes da história islâmica ocorreu e o Império Bizantino foi derrotado e os muçulmanos vieram para Eretz Israel e nós conhecemos o resto da história. Então os rabinos na Síria, por exemplo, tinham um motivo muito bom, se quisessem se dar bem e proteger a comunidade judaica, de nunca ousar considerar o pedido de conversão ao judaísmo, porque isso seria um desastre. E esse seria o mesmo caso em outros países islâmicos onde os rabinos servem. Você nem sequer... É isso que está acontecendo de verdade. Eu quero, por um momento, eu não quero falar com vocês. Eu quero falar com os rabinos da América do Sul agora mesmo. Então vocês estão aqui e estão ouvindo uma conversa que eu não tinha planejado apresentar. Nada do que estou dizendo estava na minha mente. E agora esta é uma mudança completa. E, portanto, eu quero falar com os rabinos do Brasil. Tantos judeus estão lá. Tanta gente no Brasil é judia e não sabe disso.
judeus fugiram para o Brasil. A sinagoga mais antiga de todas as Américas fica no Brasil. Judeus fugiram da Europa para vir para a América do Sul, para escapar da igreja. Este é o segredo mais mal guardado do mundo. E eu quero falar com os rabinos na Argentina. Eu quero falar com os rabinos do Brasil, o maior país católico romano do mundo. O maior. Vocês não são a Síria. Vocês não são o Marrocos. Vocês não são o Irã. As razões pelas quais os rabinos tinham pavor de converter qualquer pessoa em países islâmicos são compreensíveis. Mas vocês não estão em um país islâmico. Vocês não estão em uma terra que é Dar al-Islam, que os muçulmanos controlaram um dia. Vocês estão em uma terra que o mundo islâmico considera a terra da guerra. E, portanto, eu os encorajo a reconsiderar e a dar as boas-vindas ao nosso povo que está implorando para se juntar à nação de Israel, à nação deles, para cumprir as profecias de Isaías. Que possamos ser zoque para testemunhar a vinda do verdadeiro Messias rapidamente em nosso tempo. Muito obrigado, Noah, pela sua participação e por compartilhar esse momento conosco. Também agradeço de coração a todos que estão presentes aqui hoje, celebrando juntos esta ocasião tão especial. Agora vamos ouvir Adon Olam, um hino tradicional judaico que fala sobre a soberania de Deus. O trecho que ouviremos diz: Adon Olam, Asher Malach, Beterenkol, Yetzir Nivra, Letna Asa, Beshef Tzukol.